Então, agradecer a oportunidade de estar aqui e pegar neste pedir as boas reflexões para que estas vibrações amorosas de Maria, esta mãe querida, esta nossa mãe santíssima, que os seus servos humildes possam fazer presente para nós, que somos os pequeninos que ela fala neste cântico. Deus ama os pobres, os pequeninos, aqueles que humildemente sentem os seus corações que perante a grandiosidade divina prostram na sua simplicidade. E é com essa postura, Senhor, que nós humildemente aqui estamos, a receber vencidos as inspirações, para que a compreensão do texto não seja apenas cognitivo, mas que ele possa, nas profundezas do nosso ser, instalar-se, para que de nós saia a leitura de virtudes do mundo em que estamos inseridos. Assim, gratos pela oportunidade de estarmos reunidos em torno deste tópico hoje, vamos dar 21 canais no estudo do núcleo de estudo de escrita Carne com o Evangelho. Que assim seja. Muito bem, então nós estamos a estudar paulatinamente o Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 1, que é um capítulo dedicado à natividade, ao nascimento do Cristo, que é realmente o grande evento que está a acontecer. Lá chegaremos, mas estamos a trabalhar com tudo aquilo que aconteceu antes desse nascimento. Todas estas movimentações, vimos que nesta época havia de facto então esta preparação. Falámos sobre Zacarias, sobre Elizabeth, já falámos um pouco sobre a Ave Maria e seu anúncio, o anúncio do nascimento de Jesus. Falámos sobre a visita de Maria e Elizabeth, procurando Maria ir ajudar a sua prima, que estava também na mesma situação grávida. E agora, hoje, vamos entrar na nova visita, que é o Cântico de Maria. Mas antes de entrarmos aqui nas reflexões, vamos fazer a nossa leitura e eu peço a alguém que possa fazer então aqui a leitura. Sim, senhor. Pode, sim, senhora Fernanda. Boa noite a todos. Cântico de Maria. Disse então Maria: minha alma enaltece o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde da sua serva. Assim, a partir de agora, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas. O seu nome é santo. A sua misericórdia se estende de geração em geração aos que o temem. Agiu com a força do seu braço, dispersou soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os de condição humilde. Cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu filho, para lembrar da misericórdia, em favor de Abraão e de sua semente, para sempre, como disse aos nossos pais. Maria permaneceu com ela cerca de 3 meses e retornou para sua casa. Obrigada. Obrigado, Fernando. Muito bem. Então, neste caso, não se aplica o resumo. Quer dizer, podemos. Nós, como fizemos ali a conclusão da perícope, portanto, nós podemos, se calhar, fazer um resumo mais geral
mais geral da última perícope, né? Nós temos então aqui a visita de Maria Elizabeth, onde estão as duas grávidas, e a Maria, acabou por, uma vez mais, eh, dar-nos aqui grandes lições, nomeadamente o poder da fé, né? Da crença, né? Eu acho que ressalta aqui, portanto, a disponibilidade total para o serviço, né? Para servir. Portanto, ela anunciam-lhe que ela está com esta missão, fica, de certa forma, um pouco espantada, surpresa, não é espantada, surpresa com aquilo, mas ela não vacila, não é? Em momento nenhum. Muito pelo contrário. Então, se vem de Deus, ok. Então, se a Deus tudo é possível, porque as circunstâncias eram realmente muito difíceis, então, que se cumpra em mim a tua vontade, não é? Eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim a tua vontade. Depois, no capítulo, na perícope seguinte, nós temos então aqui, ver se eu consigo ver aqui, a visita, né? A visita de Maria Elizabeth. Falámos aqui sobre a saudação, né? Esta saudação de fraternidade, levarmos a mensagem do Cristo aos nossos irmãos, à nossa família, aos nossos amigos, e depois vimos também aqui, portanto, aqui a questão da saudação, aqui dos ouvidos que ouviram a saudação, não é? E depois, bem-aventurada a que creu, porque hão de cumprir-se as coisas que lhe foram ditas pelo Senhor. Portanto, há aqui coisas que vão ser cumpridas, estão a ser cumpridas, que foram profetizadas, não é? Foram profetizadas ao longo de todo o Velho Testamento, ao longo de todo o Velho Testamento, pelos profetas, e é chegada a hora de que todas estas coisas se cumpram. Se cumpram na história, mas também que se cumpram em nós. Nós já vimos que no prólogo estamos em construção, portanto, também se vai cumprir em cada um de nós a obra divina. Portanto, o reino de Deus nada mais é do que o cumprimento da obra divina no coração do homem, né? E aqui, portanto, são chegados os tempos que tudo vai acontecer. E Deus é mesmo assim. Portanto, chegará a hora em que tudo se cumprirá, né? Independentemente das nossas escolhas, da utilização do nosso livre-arbítrio, o que vai depender portanto, não é a pressa, como é que eu ia dizer? É o intervalo dessa realização, não é? Portanto, as nossas escolhas vão determinar falta mesmo a palavra, Maltes. A distância, o comprimento dessas revelações. Então, se calhar, começamos aqui pelo cântico. O cântico, naquela altura, era muito comum haver os salmos, não é? Os salmos são cânticos. É da cultura judaica estes louvores a Deus. Tanto Maria, sendo também uma filha da Palestina, portanto, é cultural que tentou cânticos. Há uma questão cultural que, por exemplo, numa refeição que é feita antes da Páscoa, na preparação da Páscoa, que eles têm ali um ritual. O que é que eles fazem? Eles bebem vinho, eles comem uma erva amarga para lembrar os tempos difíceis em que o povo judeu esteve escravizado, comem pão ázimo, que é um pão sem fermento, e uma das práticas que eles fazem também é
cantar salmos. Quando Jesus está na cruz, também começa a cantar salmos. O Sermão do Monte também é um cântico. Portanto, Jesus, quando falou no Sermão do Monte, não falou simplesmente em oratória, Jesus cantou. Portanto, este cântico é, no fundo, também uma forma de louvar a Deus, ok? De nos ligarmos a Deus. E é interessante porque, quando nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala lá da prece, diz que podíamos dividir a prece em três elementos: louvar, pedir e agradecer, né? Portanto, o louvor a Deus é de facto uma forma de nos ligarmos a Ele. Através do cântico, era uma forma como este povo acabava por se ligar a Deus. Ainda hoje, a música, os cânticos, não é? Acabam por ser uma forma das pessoas exprimirem, não é, a sua fé. Portanto, não é por acaso. Nós vimos, por exemplo, nas igrejas os coros, né? Inclusivamente, este cântico de Maria é um cântico que é muito utilizado ainda hoje, não é? Como cântico coral, ok? Que acabou por ser depois também musicado. Então hoje vamos fazer aqui refletir um pouco sobre este contexto e depois então avançaremos, se for o caso, para o primeiro versículo. Mas para já, abro aqui a discussão e os comentários para alguém se quiser contribuir aqui de uma forma mais genérica para esta perícope. Alguém? Márcia, podes avançar então. Oi, boa noite, boa tarde. Eu me perdi aqui, eu não achei a mãozinha, e levantei a mão aqui, física. É, esse Cântico de Maria, ele, ele traz, nesse começo, nesse primeiro versículo que nós vamos estudar, minha alma enaltece o Senhor. Eu senti nisso. Eu não sei qual foi o sentimento que isso trouxe para cada um ao ler essa primeira parte, mas traz essa alegria, esse contentamento que vem desde o início da perícope passada com a saudação e também desde a anterior, quando o anjo Gabriel deu a notícia a Maria, que ele diz: alegra-te, né? Então, essa alegria que precisava é, ser profundamente sentida ali naquele momento, que era um momento para a humanidade se alegrar com a vinda do Cristo, né? Então, essa alegria se expressa desde aquele momento até a partida a visita de Maria a Isabel, em que as saudações são afetuosas, são amorosas, são alegres, né? E ali, naquele, a saudação de Maria a Isabel e a de Isabel a Maria, e ela responde com esse cântico, que também demonstra essa alegria de viver com fé, de viver com esperança, de sentir a presença do Senhor, de viver de acordo com os seus preceitos, com as suas leis, que eu acho que era aquilo que ele estava vibrando naquele momento. Seria um sentimento assim, sabe, geral desse primeiro momento. O que você acha, Felipe? Sim, estou de acordo também. Eu apanhei aqui um comentário aqui daqueles comentários que estão lá no NapSearch e algo que me chamou aqui a atenção. Ele diz assim, não me lembro agora qual é o autor, mas ele diz assim: Maria glorificou a Deus num cântico
pelo que ia fazer em favor do mundo através dela. Isto é muito interessante, esta frase. Ela está radiante porque percebeu, mas pelo que Deus irá fazer no mundo através dela. Então vejam que através dela, portanto, vai permitir-se que toda a humanidade seja salva de si mesma, não é? Então é muito bonito porque nós podemos refletir com esta frase. Se estamos alegres por aquilo que Deus está a fazer através de nós no mundo, né? Então reparem, onde é que Deus se manifesta em mim no mundo? É interessante esta reflexão. É porque ela percebeu e essa alegria advém do sentir-se serva, né? E todo aquele que procura o exercício da caridade, o exercício da entrega total, a, a, a consequência dessa entrega é este júbilo interior, né? Portanto, ela percebe perfeitamente, segundo aqui este comentário, né, o que vai fazer em favor do mundo através dela. Então, o que é que nós próprios fazemos em favor do mundo? Né? Porque o nosso conceito de família, nós vamos aprendendo que tem que ser um pouco mais alargado. Né? Não se pode circunscrever a à nossa família consanguínea. Não é? Aquilo que Jesus nos trouxe é aquele amor ágape. O que é isto do amor ágape? É aquele amor que transcende. É aquele amor que não precisa de resposta, não precisa de eu amo-te, tu amas. Não precisa que nos estejam sempre a dizer que nós amamos ou que somos amados. Portanto, é aquele amor que transcende, que não é um amor terreno, é um amor à humanidade, é um amor à criação. E esse tipo de sentimento esse tipo de percepção do mundo só é conseguido quando nós primeiro nos sentimos ao serviço de Deus. E isso é muito importante porque ela tem realmente essa compreensão de se sentir serva, de se predispor para servir, e isto é uma reação a esse estado de consciência, porque nós muitas vezes ligamos-nos a Deus pela dor, não é? Em grande medida, nós, alminhas sofridas, quando estamos bastante sofridos, é que nós nos voltamos para Deus. Então ela está a fazer o contrário, porque se sente serva, porque o seu coração se alegra, a resposta, desde logo, é louvar a Deus. Louvar a Deus. Então, eu gostava de ouvir agora, se calhar umas 2 ou 3 opiniões, dos momentos em que nós possamos louvar a Deus, ou como é que é com um ou com o outro. Porque, por exemplo, no movimento espírita, às vezes o movimento é tão sério, tão sério, tão sério e tão rigoroso com determinadas coisas e acaba por não haver espaço para louvar a Deus. As pessoas fazem uma prece, as pessoas estudam, mas as pessoas não adoram a Deus, no sentido de louvá-lo. Então, o cântico, não é, é esta expressão em forma de arte, não é, de louvor a Deus. E não tem mal nenhum que nos trabalhos se possa cantar, não é? Se possa trazer esta alegria, não é, do louvor a Deus. Eu estudei música
E realmente uma das formas muito intensas de eu me ligar à espiritualidade superior ou a Deus é através da música. Porque a música me eleva, faz-me sentir sentimentos e emoções. E isso ajuda, neste caso, a ligar realmente ao mais alto. Portanto, nós temos também, para além de pedir e de agradecer, também realmente louvar a Deus. Porque estabelece uma relação íntima com Deus. E isso é muito importante, Patrícia. Boa noite. Para quem não falei boa noite. É, eu estava pensando aqui um pouquinho, né? Estudando um pouquinho, olhando um pouquinho, estou tentando correr atrás aqui da minha ausência. Peço desculpa a todos, mas vamos juntos aí. E quando você colocou essa música no começo, né? A nossa música aí de entrada, que a gente sempre coloca, que é tão gostoso, né? A gente se conecta. E a música diz, né? Quando eu penso em Jesus, né? Me sinto alegre, me sinto feliz. E aí eu fiquei pensando aqui comigo, literalmente, né? Maria não estava só pensando em Jesus, né? Tinha Jesus dentro dela, né? No ventre dela. Então, se a gente já fica com toda essa emoção cantando essa música, imagina o sentimento e a emoção de Maria ao proclamar esse cântico, né? Preenchida do próprio Espírito de Jesus dentro dela. Então a conexão era perfeita, né? Como você falou, como você já trouxe. A prece realmente nos dá essa oportunidade, né? Nos dá essa ferramenta, né, do espírito, que é né, que a gente ainda não descobriu, não utiliza o seu poder, né, de conexão, de mudança de faixa vibratória que ela nos oportuniza. Então, louvar, né, estar nesse momento de poder transmitir a nossa alegria, a nossa exultação, aí como, né, vai dizer depois, pelas maravilhas do Pai, é, só vai nos melhorar cada vez mais. É uma oportunidade, mais uma oportunidade, né, dada ao Espírito para se melhorar, para se transformar e permanecer nessa conexão que a gente tanto busca, né? Nesse alinhamento, nessa sintonia que a gente tanto busca. E você citou aí a questão né, do que a gente pode fazer na prece, aí o Evangelho. E nesse capítulo do Evangelho, eu estava olhando justamente isso. Kardec coloca um item falando da ação da prece, né, da transmissão do pensamento, nos alertando, né, nos alertando aí dessa importância dessa ferramenta que nós temos e pouquissimamente utilizamos, né? Deixamos só para os momentos de aflição e de dor, e não para esses momentos em que estamos plenos de alegria, né? Maria estava repleta ali com um fruto bendito, e o que ela poderia fazer, né? Simplesmente continuar fazendo as coisas que ela estava ali para fazer, auxiliar Isabel e pensar nas coisas do dia a dia, que é o que a gente faz quando tudo está bem. Não, ela para aquele momento, né, e reverencia ao Pai, né, porque esse momento que a gente cada vez mais vai se conectando através dessa, dessa ferramenta da prece, nós nos elevamos, né, nós nos aproximamos do Criador, e ela estava naquele momento ápice, né, e deixa isso para nós, né, como uma comprovação aí de que louvar, né, ter esses momentos com o Pai só nos melhora, né, só nos engrandece, como ela estava engrandecendo o Pai,
a gente se engrandece ao mesmo tempo, né? É proporcional, porque nós estamos reconhecendo o que o Pai faz por nós, e aí nós podemos reconhecer que sim, um pouquinho a cada dia a gente vai se tornando melhor e vai podendo fazer um pouco mais na obra, ser um pouquinho mais a serva do Senhor, o servo do Senhor. E aí a gente vai louvando mais, né? Entra nesse ciclo, né? Eu gosto muito de falar do ciclo virtuoso. A gente entra nesse ciclo das virtudes, né? E a gente entra nesse fluxo, aí a gente não sai mais, né? Não sai mais. E aí sustenta a fé, a gente não se abala, e por aí vai. Foi mais ou menos isso que eu pensei. Obrigado. Márcia? Muito bom isso que o Felipe e a Patrícia trouxeram, porque há algumas semanas, até bem antes da gente entrar, foi no anúncio do nascimento de Jesus, eu peguei um texto lá no NetSearch, que também está no Evangelho em Carne e Osso. E me chamou muita atenção essa passagem, e o Felipe se referiu a isso agora, e a Patrícia também, de certa forma, dessa intimidade, né? E da alegria, porque ele diz assim: ainda hoje fala-se mais do peso da necessidade de Deus que da alegria encontrada nele. Então, Maria estava expressando a alegria que ela desfrutava por haver encontrado a Deus da forma como ela encontrou, da forma como ela cria. E a forma de orar de cada um é a forma como nós cremos. Então, nós vamos expressar na oração os sentimentos. É lógico que nós temos as nossas angústias, as nossas inseguranças, os nossos momentos difíceis, mas essa aproximação, ela sempre vai refletir muito do nosso íntimo, quando a fé não é mecânica, quando a oração não é mecânica, desculpa, quando a oração não é mecânica. Então, ela vem, então, a forma como a gente crê e tem fé de como virá o auxílio e como será a presença de Deus naquele momento difícil ou momento alegre da nossa vida, é a forma como nós vamos nos expressar nessa oração. E quando o Felipe falou em servir, né, a nossa forma de nos colocar no mundo, hoje de manhã, por acaso, eu estava escutando um comentário sobre o evangélico Emmanuel, e ele falava o título é O Grande Servidor. O Felipe, com certeza, lembra dessa, porque ele faz um estudo maravilhoso do Evangelho por Emmanuel, e um trechinho, ele coloca uma passagem de Lucas 22, versículo 27, eu estou entre vós como quem serve, que foi o que o Felipe trouxe lá da afirmação de Maria, e tudo o que ela, conforme ela agiu a partir, porque ali no Evangelho não se refere ao como ela agia antes, se fala dali para frente. Com certeza, ela já era um espírito que agia daquela forma, né? Então, encontrou mais um reforço para seguir naquela linha. E ele diz assim, olha, se o Felipe me dá licença, porque é curtinho, sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda, embora ele tivesse autoridade para isso. Mas ele não agiu, caminhou na terra à feição do servidor.
Legou-nos o evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Ou seja, como ele não deixou nada escrito, onde foi que ele gravou as suas lições? No coração, no íntimo de cada um. A forma como nos aproximamos das suas lições vai expressar a forma como isso está gravado, ou como nós vamos gravá-lo agora, se não tivermos nenhum contato antes. O enviado celestial não se detém num trono terrestre e aproxima-se da multidão para auxiliá-lo. Aí ele bota aqui, fundador da Boa Nova não se limita a tecer-lhe a coroa com palavras estudadas, mas estende-a e consolida-se os valores com as próprias mãos. Aí essa frase, olha, essa é demais, gente. A prática é o seu modo de convencer. Então, o que Maria fez? Ela partiu para a prática, né, de servir. Ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Né? E aí ela saiu imediatamente dali, né, logo depois, e foi servir, iniciar. Então, a prática é o seu modo de convencer. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem e modificar a nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações. É servir sempre como quem sabe que fazer é o melhor processo de aconselhamento. Então, é bem aquilo que tanto o Felipe trouxe, né, de nós fazermos, como que nós vamos trazer, né, essa alegria de estar no mundo, como nós estamos agora, servindo a Deus e servindo a nós, ao próximo, a nós mesmos. Ele diz aqui, modificar a nós mesmos, elevando as pessoas e melhorando situações. Ou seja, com a alegria, é lógico, não é insensibilidade, não é irresponsabilidade, não é sentir o drama, ou o nosso ou do outro, mas é sempre com a alegria de termos esse contato, essa certeza que a fé nos traz, como Maria expressa em seu cântico. Era isso. Obrigada. Obrigado, Márcia. O Bach, compositor, tem uma obra lindíssima que é Jesus é a alegria dos homens. E, portanto, Jesus é realmente a nossa alegria, porque quando trazemos o Cristo no coração, há esse sentimento de júbilo, não é? Há essa conexão com o mais alto, há esse sentirmos-nos também nós, de certa forma, divinos, que é um reconhecimento da nossa essência espiritual. Portanto, há momentos, pela prece, pelo cântico, que nós acabamos por sentir a presença dos benfeitores, naturalmente, mas no campo íntimo nosso há este júbilo, né? E, no fundo, o que é a boa nova, senão a notícia da alegria para os homens? Nós falamos do Evangelho, mas reparem que estas coisas que se hão de cumprir, né? Estas coisas que se hão de cumprir connosco, é o terminar de todos os nossos sofrimentos, é o terminar de todas as nossas provas ou expiações, é terminar de todas as nossas dúvidas. Imaginem o que é os nossos problemas que nos afetam hoje, tudo passar, não é? Já não mais necessitarmos de vir para aqui com corpos físicos, com tanta chatice, mas por mérito próprio, né, atingirmos outro estado evolutivo. Então isso é de facto fruto de uma grande alegria para todos nós. Então este cântico, eu estava aqui a ver também,
ele é conhecido como Magnificat. Portanto, talvez, portanto, serviu aqui, serve ainda como música coral, como hinos também, e tem aqui uma característica que é ele ser muito virado para os oprimidos, para os desprezados, para os humildes, ok? E Maria traz também essa preocupação da forma como glorifica a Deus, da preocupação com quem sofre, não é? Da preocupação com os desprezados, com aqueles que estão, de certa forma, à margem, não é? À margem das suas sociedades. Porque Maria também vivia um pouco isso, ela é mulher, não é? E as mulheres naquela altura também viviam um pouco à margem, não é? Um pouco à margem dos direitos que os homens tinham. Portanto, a mulher é completamente desconsiderada nesta altura. E daí também esta sensibilidade para se recordar, não é, de todos aqueles que são os marginalizados. Portanto, nesta altura, ainda hoje na nossa sociedade existe isso, não é? Aqui o dividirmos as sociedades entre bons e maus, entre brancos e pretos, entre, portanto, essas situaçõezinhas todas assim, mas realmente há aqui uma preocupação com esses que são os excluídos, não é? E, portanto, traz muito esse viés também. Que depois, quando olhamos para o trabalho de Maria também, vimos que ela realmente, ainda hoje, né, preocupa-se muito com os grandes sofredores, né, nomeadamente esta questão dos suicidas. Nós vimos aqui, sobretudo no livro Memórias de um Suicida, todas aquelas falanges de Maria, os servos de Maria a trabalhar em favor dos grandes necessitados, porque esses nossos irmãos são grandes necessitados, e portanto, desde logo aqui se nota na sua forma de lidar com Deus esta preocupação com estas pessoas, que no fundo, todas as pessoas que trazem o Cristo no coração têm essa preocupação, porque a dor do outro, não é, acaba por ser também a nossa. Portanto, chamamos a isto a compaixão. Portanto, sermos compassivos para com o outro também é uma forma de nós nos ligarmos a Deus. Assim sendo, se calhar podíamos passar aqui, não sei se a gente consegue enquadrar aqui as perguntinhas, a como, quando. Portanto, eu acho que ela está ainda em casa de Elizabeth. O que é que vocês acham? Acho que isto ainda se passa, portanto, com ela junto, portanto, a Zacarias e a Elizabeth. E é por isso, Sim. quando ele diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, né? Temos aqui estas almas queridas que se reúnem e efetivamente e literalmente ele está no meio deles, né? Que estava no ventre de Maria. Depois, o onde, portanto, há de ser em casa. Diga lá, Cândido, se faz favor. Ó Filipe, boa noite. Aqui aquilo que nos diz é que Maria ficou 3 meses junto de Elizabeth. Logo aqui também se viu o carinho que ela tinha na entrega ao trabalho que Deus lhe deu. Pois. Diz aqui na Pronto, isso última, confirma, exatamente. exatamente, portanto, logo ela aí entregou-se ao trabalho, o que quer dizer que ela talvez tenha assistido ao nascimento de João Batista. Exatamente. Porque Porque ela foi. se ela está de 6 meses, não é? Porque ela Exatamente. Portanto, Maria, logo ali, além de se deslocar à casa de Elizabeth, começou a fazer aquele trabalho de acompanhamento. Pois, é interessante porque o que fez visitar Maria Elizabeth não foi uma visita simples, ela foi ajudar no parto de João Batista. É a ilação, olha, é a ilação que eu tiro, É exatamente. interessante.
Interessante. Eu não tinha chegado a esse entendimento. Pensava que ela ia só lá para ajudar, mas agora é que caiu a ficha. Sim, porque diz aqui, Maria permaneceu com Pois, ela cerca de 3 meses. Lá está, 6 e 3, 9. Portanto, pois, isto é a portanto, ilação, é a ilação que é maravilhoso. Portanto, todo o estudo que nós possamos fazer, ou que vamos fazer disto, tem este trabalho maravilhoso de Maria, ok. pronto, com o nascimento de João Batista. E é Era muito isto. interessante porque a perícope seguinte, portanto, do nascimento de João Batista, diz exatamente isso. Portanto, completou-se para Elizabeth o tempo de parir e deu à luz um filho. Exatamente. Mas É isso mesmo. não nos podemos esquecer que Elizabeth é de idade avançada, não é? Exato. Já vimos lá atrás que ela é de idade avançada e, portanto, sendo de idade avançada, do ponto de vista biológico mesmo, também há sérios riscos com o parto, não é? Portanto, ainda hoje, se as mulheres, portanto, ali a partir dos 36, 37 anos, se engravidarem, portanto, torna-se uma gravidez de risco. Quer dizer que as coisas não aconteçam, não é? Porque a Deus tudo é possível, não é? Exato. Contudo, os riscos e a probabilidade pode, portanto, diminui um pouco. Portanto, é natural que ela, passando pelo mesmo processo, e vejam que ela quer ajudar, mas está grávida também apenas de um mês de diferença. Portanto, estão a ver o filme. Duas barrigudas. Não, neste caso seria seis meses, ó Filipe. Não, neste caso, ela está com 6 meses, a Elizabeth, e Maria está É? com 5 meses. Não, Maria Não, tá no não, começo da está no gestação. início, está no início, Filipe. Pois, esqueça, esqueça, esqueça. Quando ela recebeu a graça foi quando se deslocou. Pois, exato, exato, exato. Pronto, É muita matéria, não é, pois é, Filipe? pois é. É normal, amigo, é normal. Pronto, mas pronto, vimos então o que é que nós dizíamos daqui. Mas o início também tem riscos, Exato, pois tem, pois tem, né? pois tem, pois tem. Então veja que é aquele coração que não consegue ficar quieto, não é? É aquele amor, não é? Aquele amor em ação. Como se nós, por exemplo, tivermos um familiar no hospital ou assim, e aquela pulsão, se gostamos muito da pessoa, para o ir visitar, um amigo e assim por diante. Portanto, vimos nela uma reação, não ficou parada, não é? Não ficou simplesmente parada a orar, ela deslocou-se para ajudar, não é? À boa forma do bom samaritano, não é? Não ficou simplesmente a compadecer-se de quem estava caído, não é? Ele, movendo-se uma íntima compaixão, movimentou-se para ajudar. E ela faz exatamente isso, percebendo a gravidade, não é? E os riscos da gravidez, portanto, movimentou-se para ajudar. Portanto, já temos o onde, não é? O quando, portanto, não sei se há aqui grandes referências a isso, em termos de tempo, se foi no inverno, se foi no verão, portanto, não conseguimos. No texto, desculpa, no texto Sim. aqui se fala 6 antes de Cristo. 6 antes de Cristo. Se não me falha a memória. Mas Vamos 6 olhar. antes de Cristo não pode ser, né? Se o Cristo está para nascer, não pode ser 6 antes de Cristo. Porque ele nasce em 5, né? Segundo Ah, alguns, pois aqui sim, pois é. É, parece. Exato, é essa questão da idade e A diferença, dá diferente. Muito bem. Então, ali na tradução do Haroldo, eu acho que do Almeida também aparece, acho que aparece 6. Vamos dar uma conferida aí quem está com a perícope aberta, porque já, já aparece ali, ó. Hum. É, acho que é 6 antes de Cristo, é isso. 6 antes de Cristo. Pronto, acho que também não há grandes descrições, ou pelo menos não vi. Por acaso estou para comprar
uns livros, uma coleção da Amélia Rodrigues, que ela geralmente para este tipo de trabalho da contextualização é muito bom porque ela dá, através dos textos dela, muitas referências e detalhes das passagens e torna o estudo muito rico, muito rico a esse respeito. Aliás, não sei se tenho aqui, deixa-me cá ver só aqui, só visitar aqui o nome do livro. Aquilo nem é o livro, os livros em si. Portanto, acho que a Amélia Rodrigues tem 10 livros, salvo erros, psicografados pelo Divaldo. Mas aquilo é uma súmula dos, não As sei, pérolas. pérolas, acho que é. Deixa eu buscar aqui. Não, não tá aqui, eu vou pegar. Neste momento. Pérolas da série evangélica Amélia Isso. Rodrigues. Portanto, isto está organizado, eu creio que de forma sistemática, em função do Evangelho. Estão a ver? O que facilita muito aqui a nossa consulta. Mas pronto, eh, se eventualmente alguém conseguir um PDF ou assim destes livros, depois a gente complementa aqui a contextualização, tá bom? Bom, assim sendo, vamos seguir o caminho e podemos avançar para o primeiro versículo, né? E o primeiro versículo diz assim: Disse então Maria, minha alma enaltece o Senhor. Né? Disse então Maria, minha alma enaltece o Senhor. Ora bem, o que é que ela... Portanto, ela disse no seguimento do último versículo, não é? Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se estas coisas que lhe foram ditas pela parte do Senhor. Então, disse então Maria, minha alma enaltece o Senhor. Querem aqui o disse então Maria, querem desenvolver alguma coisa em relação a isto? O verbo que aqui está é o verbo dizer, não é? Eh, Disse, dizer, diz lá, Márcia. Felipe, Olá. primeira observação, né, é que os verbos estão no presente. Uhum. Então, ela disse, né? Esse disse já foi, Maria, já está no passado, Exato. né? O que está em presente é mais lá na segunda parte, enaltece. O que nos remete para a perícope anterior, não é? Exatamente. Então, o que eu destacaria aí é aquela reação que a gente já observou em Maria, desde lá o contato com o anjo Gabriel. Ou Ela seja, responde sempre, né? Às circunstâncias, ela responde sempre. ela ouve tudo, Guarda no coração. guarda no coração e depois ela se manifesta. E se manifesta sempre de uma forma bela, Grandiosa. né? Por quê? A gente comentou isso lá na perícope do nascimento de Jesus, sobre esse comportamento dos espíritos mais evoluídos, de terem cuidado de ouvir, porque ela não deixou de temer, se nós voltarmos lá na perícope, com a aparição do anjo Gabriel, da notícia que ele trouxe a ela. Não esqueçamos que é uma moça jovem, humilde, encarnada, de uma cidade que não tinha tanta importância social, econômica e política naquela época. Então, a gente vê como ela se vê envolvida numa situação que para ela, até aquele momento, seria inesperado. Com certeza, o esquecimento do que foi acordado lá no mundo espiritual, né? Então, ela... Só um momentinho, Felipe. Sim, sim. Desculpa, fui fechar aqui por causa do Acho som. E aí, então, ela
ela ficou teve, embora o assombro, o susto e tudo, mas ela não perdeu, assim, vamos dizer assim, a coerência do comportamento. A mesma atitude, se nós transpusermos a reação dela, da notícia do anjo Gabriel, para quando ela chega na casa de Isabel e Zacarias, é a mesma. Ela chega, cumprimenta, faz a sua saudação, e a partir dali ela fica como que só recebendo essas informações. Ali não tem nenhum discurso dela, nenhuma manifestação dela, até que Isabel termina suas explicações, sua reação, sua saudação, toda aquela perícope passada foi Isabel falando. Aí, no final, agora, ela absorve aquilo tudo e tem a mesma atitude, o mesmo comportamento. Aí dá essa resposta, vamos dizer assim. Aí ela diz, então, aí a Isabel e Zacarias, a gente não sabe se estava ali presente, com certeza, sim. Aí ela realmente se expressa, se coloca diante daquela situação de estar ali com elas e de toda a revelação que Isabel traz, ali sem ela ter dito nada, toda aquela revelação, aquele conhecimento da gestação dela que Elizabeth revela ter, sem ela ter dito nada, sem ter nada aparente. Então, diante daquela situação, ela tem uma outra reação, porque ela tem uma outra, vamos dizer assim, prova, não que ela duvidasse, mas ela tem uma outra entrega divina pelo conhecimento que Isabel revela da sua gestação, de quem é que ela está gestando, entendeu? Essa manifestação toda, ela tem outra certeza da entrega que está vindo, da graça que está vindo da divindade. Então, a gente, fazendo esse paralelo, a gente vê que a reação dela é a mesma, né? Não tem. Não sei se foi clara, Felipe. Há aqui um padrão comportamental que é, portanto, a ponderação, não é? Não sermos tão reativos, ou seja, amadurecer aqui um bocado as ideias, porque é assim, a vida traz-nos notícias, não é? E às vezes elas são boas e outras vezes menos boas. Portanto, e a reação nossa às notícias que a vida traz, portanto, são realmente, devem ser sempre ponderadas, porque fazer as coisas ou tomar decisões com perturbação ou com desespero não é de facto boa ideia. Então ela reage sempre de uma forma evangelizada, não é? De uma forma cândida, de uma forma madura, de uma forma mesmo a espírito puro, não é? Portanto, eh, mesmo havendo o caos lá fora, eles mantêm sempre a confiança em Deus, não é? E nota-se muito aqui nela esta confiança em Deus, confiança no futuro, confiança no poder de Deus, não é? Cândido, faz favor. Ó, Filipe, pronto, a Márcia, pronto, já disse, agora assim aqui, nesta primeira, disse então Maria, eu posso pôr porque disse então Maria, porque Maria ficou tão enleada, tão cheia de luz, que disse, minha alma enaltece o Senhor. Portanto, esta primeira frase está na perícope lá atrás, porque Maria estava, como disse agora o Filipe, estava tão cheia de luz, tão feliz, que ela deitou cá para fora. Ela disse então, isto é, como é que eu ia dizer? Portanto, ela estava tão cheia de luz, portanto, não me vêm as palavras agora, que
ela sentiu-se na necessidade de, mais uma vez, enaltecer o Senhor. Minha alma enaltece o Senhor, porque ela estava tão feliz, tão eufórica, não sei se é uma palavra correta que eu possa aplicar, não sei, é isto que eu estou, Está a que eu compreender? estou, não sei se me fiz entender, peço desculpa. Sim, sim, com certeza que sim. Ora, eu gostava de destacar aqui a palavra alma, né? E relacioná-la com o conceito de alma de Kardec. Ele fala que a alma é o espírito encarnado, o que nos dá aqui a perspectiva de enaltecimento do Senhor enquanto estamos aqui na Terra, né? Portanto, não é simplesmente o estar por estar. Portanto, nós somos espíritos encarnados, estamos aqui e, de facto, ela está a servir, né? Ela, para além de trazer o Cristo em consigo, ela está a ajudar, né? Está a ajudar a prima, se é que ela é prima dela, diz que é parenta, mas, em todo o caso, mas está a ajudar, independentemente se é familiar mais direto ou não, o que importa mesmo é ajudar. Então, toda a ajuda que cada pessoa faça em favor do seu irmão está, desde logo, a enaltecer o Senhor, né? Porque quando Jesus diz, eh, tive fome e deste-me de comer, né? Tive sede e deste-me de beber. A todos esses pequeninos que ajudaste, não ajudaste aos pequeninos, ajudaste a mim. Então, no fundo, ela está a ajudar uma pequenina, né? E aqui o pequenino nós estamos a falar de estatura, né? Estamos a falar daquele que necessita. A estrutura aqui do pequenino é daquele que necessita da ajuda. E por cada um de nós que ajudar quem necessita de ajuda, está realmente a enobrecer, a enaltecer o Senhor e a si mesmo, porque as dádivas da caridade que cada um de nós possa fazer, estamos também a enaltecer-nos a nós próprios. Não de sermos maiores do que o ajudado, mas enaltecermos do ponto de vista espiritual a nossa alma, a engradecermos-nos enquanto espíritos, enquanto pessoas, enquanto homens, mulheres, enquanto espíritos imortais. Diz lá, Márcia. Muito bom, Felipe. E assim, o que o Cândido trouxe a você também, eu vou voltar um pouquinho, tentar ver se eu consigo colocar as ideias aqui bem claras para vocês. Então, quando o Felipe trouxe a questão da alma, né, aí há bem uma distinção do que houve com Maria no mundo espiritual, onde houve todo esse entendimento da missão, e aí a gente vê com muita beleza o encontro desses espíritos, agora almas, né, espíritos encarnados, e como ela não devia ter essa lembrança do que foi acordado lá no mundo espiritual entre eles, o papel, a missão que cada um viria a desempenhar na vinda do Cristo. Então, ela, como alma, ela vai externar o que ela pôde, o que ela está podendo sentir e o que ela está vivendo naquele momento. Por quê? Porque desde a revelação do anjo Gabriel, ela vem, embora o anjo tenha se afastado dela, que a gente diz o anjo se afastou dela lá, e aí deixou-a para que ela desempenhasse o seu papel, a sua missão. E ela vem, e nesse encontro que ela tem que ela vai para ajudar, auxiliar, ser acolhida
lá também na casa de Zacarias e Isabel, ela também continua a perceber, ou não só perceber, mas é como se fosse uma continuidade da mensagem do anjo, da mensagem que o anjo trouxe. Por quê? Porque ela vê ali, ela contém uma revelação da parte de Isabel, da sua gestação. Então, é como se esses dois momentos, embora apartados por dias, traz personagens diferentes, à exceção de Maria, que estava lá no anúncio do nascimento de Jesus e aqui, mas ainda continua essa aura da mensagem, né, da chegada, da aproximação do Cristo. Então, esse momento. E aí, então, vai ser o momento em que ela vai poder externar o que aquilo, qual é o entendimento que ela tem do que está acontecendo, o que ela está sentindo que o que está acontecendo. Porque para o anjo ela recebeu a mensagem e aceitou a sua missão e cumpriria a sua missão, que estava acordada. Quando ela chega na casa de Isabel, ela já está cumprindo algo do que ela havia se comprometido a cumprir. E aí ela vai expressar todo o seu sentimento nesse cântico, né? A sua, vamos dizer assim, as suas emoções mais íntimas do que representa aquilo, aquele momento, aquela mensagem e tudo que está acontecendo para ela, né? A visão que ela tem daquilo. Muito bonito isso. Obrigado, Márcia. E o verbo engrandecer, ele, portanto, é sempre relativamente aqui ao Senhor e não o Senhor. Portanto, ela tem consciência de que aquilo que está a acontecer, portanto, da sua vida, é uma vida vinculada a algo maior do que ela, não é? Portanto, ela compreende que, e aqui o engrandecer é o tornar grande, não é? Exaltar e, e dar-nos também aqui a reflexão que nós, enquanto almas, não é? A forma como cada um de nós também engrandece ao Senhor, não é? Ou seja, aquilo que vamos fazendo, aquilo que vamos conhecendo, e se realmente a nossa vida acaba por estar a enaltecer, né? Enaltecer ao Senhor, porque aqui a palavra Senhor torna a ela mesma, portanto, menor, a ver? E ela colocar-se do ponto de vista de menor que o Cristo, de menor que o Senhor, porque o Senhor até está com letra grande, não é? Para dar aqui um ênfase de superioridade moral, de superioridade espiritual, de liderança espiritual. Portanto, a própria mãe coloca sobre a égide do próprio filho, mesmo antes sem ele nascer, o que denota a compreensão, não é, dela de que intuitivamente sabia quem viria. Não é? Não podemos esquecer que a menina ainda não nasceu, não é? Mas eles já têm, porquê? Por causa de todas as questões culturais também, não é? Era esperado o Messias, eh, havia as circunstâncias em que tudo isto está a acontecer, com algumas coisas assim um bocadinho fora do normal para aquilo que é o tempo em que isto aconteceu. Portanto, eles percebem perfeitamente, né, o que se está a passar. Então, ela fala sobre este engrandecimento ao Senhor, né? Jesus é realmente
esta figura, não é? Que nos, que nos desafia, que nos transporta para outros sentires, para outras formas de ver a vida, para outra forma de nos vermos a nós mesmos. E isto realmente, chegarmos a este ponto, que é necessário que ele cresça para que nós diminuamos, não é? Porque foi isso que o próprio João disse, é viver sobre a proteção divina, né? Porque o que ela está a dizer é que tu és o meu Senhor, né? E a minha alma quer te servir. A minha alma reconhece-te como líder. A minha alma reconhece-te como meu Senhor. E isso é muito importante para as nossas vidas também, porque se nós reconhecermos no fundo das nossas almas o Cristo como nosso Senhor, o que é que nós temos a temer? Nada, não é? Se eu reconheço Cristo como meu Senhor, o que é que eu tenho a temer? Nada, independentemente das circunstâncias da vida. Então, há aqui uma grande lição de confiança no Senhor, não é? Esta predisposição para o serviço, mas uma confiança plena. E isso não pode ser apenas do ponto de vista racional. Porque quando juntamos a racionalidade com a ação, não é? A consequência é o sentir faz esta ligação ao mais alto. Quando eu pratico a caridade, quando eu pratico os actos que enaltecem, portanto, que dignificam o amor ao próximo, eu estou a enaltecer o nome do Senhor, mas estou também eu, não é? A ficar grande, tornando-me pequenina. É aquela frase que Jesus disse: quem se exaltar será rebaixado, né? E quem se tornar humilde será elevado. Então, a forma como ela comunica com o Senhor é tornando-se ela mesma humilde. A forma mais eficaz e mais profunda de nós nos ligarmos a Deus é reconhecermos-nos pequeninos. E, portanto, sempre será assim. Ou seja, Jesus, o Cristo, deve ser sempre a figura, não é? A figura principal da nossa casa com o Evangelho e das nossas vidas também a nível individual. Portanto, o Cristo deve ser sempre a quem nós nos reverenciamos. E é bonito isto, quando nós temos essa capacidade de nos reverenciarmos a Ele, não é? De enaltecermos a Ele através da nossa vida, porque é isto que está a acontecer. Ela está a enaltecer o Cristo pela sua vida. E isso é o que nos faz falta nos dias de hoje. É porque nós temos uma fé, frequentamos os centros, frequentamos outros templos, se não formos espíritas, mas será que a nossa vida enaltece o Senhor? Não é? Será que a vida que eu vivo, ou a forma como vivo, que eu reconheço efetivamente Jesus como meu Senhor? É porque, reparem, há consequências deste pensamento. Porque se o Cristo é meu Senhor, se eu reconheço o Cristo como meu Senhor, eu não posso ter determinadas atitudes. Como é que eu vou fazer uma prece ao Cristo ou enaltecer-lhe o nome dele se as minhas ações, pensamentos ou palavras fogem à caridade e ao amor ao próximo? Não é? Como? É impossível. Então, quando eu reconheço o Cristo como meu Senhor, desde logo eu tenho que ter um determinado tipo de comportamento no mundo, na minha família, no meu trabalho, onde quer que eu esteja envolvido. Porque se Ele é meu Senhor, eu tenho responsabilidades para com Ele.
para que eu enalteça o seu nome, os meus comportamentos têm que ser enquadrados dentro daquilo que é o comportamento estimado dele para nós. Então, o cristão, né, o espírita, nós temos que enaltecer o seu nome através do nosso comportamento. Patrícia. Eu lembrei do ser fiel no pouco, para Muito poder ser fiel no muito, né? exatamente. Começar nas pequenas coisas e começar essa nossa reverência, essa exultação pelo pouco que nos acontece, né? E reconhecer o, o que nos chega, né? As bênçãos que nos chegam nas poucas coisas também. A gente não pode esperar só coisas grandiosas Pois, para poder, né, ter essa reação de alegria, ter essa reação de reverência, de exultação, porque tudo faz parte de um plano, né? Não são só os grandes acontecimentos que, que denotam, né, a presença da misericórdia, mas são as pequenas coisas que vão acontecendo, uns detalhes, né, que a gente fala, que a gente reconhece a presença do Pai da misericórdia. E aí você falou do cristão, né? Aí a gente já sabe, né? Reconhece o cristão pelas suas obras. Então, é esse caminho, né? Do reconhecimento, dessa reverência, né? Pelas coisas pequenas que vão acontecendo, que a gente vai se tornando cada vez mais fiel a essa proposta, né? E aí vai conseguindo se entregar, conseguindo se abrir para que coisas maiores nos sejam dadas, né? E depois eu fiquei pensando aqui também nessa, esse cântico aqui é como se fosse um fechamento, né, desse momento em que a gente percebe que a quem muito é dado, né, muito é pedido. pois, Mas também nesse momento, né, como a gente falou que Maria recobra todas as suas aí faculdades do espírito, né, está plenamente desperta aí da sua missão, ela tem essa consciência e ela devolve, pois. né? Isto não Devolve. pertence, né? Isto é de Deus. Exato, exato. Ela devolve, né? Nessa mesma medida que lhe foi entregue. Então aí ela cresce, né? E se engrandece, enaltece, cresce junto, né? É um, não, né? É uma retroalimentação. Exatamente, exatamente. Não, né? Tá tão junto, né? Aquele tamo junto. E só vai crescendo, e só vai crescendo. E aí, né, você já falou aí dessa missão maravilhosa de Maria aí, né, cuidando dos nossos irmãos mais necessitados, porque, né, ela devolve para a família, né? Você falou da família. Ela devolve, não é só devolver para o pai, né? Ela reconhece, ela exulta o Senhor, o Pai, né? O mestre, mas ela devolve para a família, devolve para todos os irmãos. Para os necessitados da família. Exatamente, exatamente. Então, é que a gente possa fazer o nosso pouquinho para um dia chegar nesse muitão. Pois é. É que é realmente interessante porque quando sentimos as bênçãos de Deus, sentimos-nos quase que compelidos a retribuir, não é? Estava a pensar aqui, realmente, a casa que o Evangelho existe como uma forma também de eu retribuir à doutrina espírita aquilo que recebi da doutrina espírita. Estão a ver? Então é um pouco isso. As bênçãos, quando são sentidas, há de haver uma pulsão nossa para a retribuição, não é? E nós vem isso, né? Ainda há pouco estava a ver o quadro que o Cândido fez, ali a dizer Casa com o Evangelho e ali o girassol, não é? O que é aquilo senão uma devolução da gratidão
que o Cândido sente, não é? Entre outros exemplos, não é? A Minda também fez um quadro todo bonito, a dizer a associação com todo o amor, não é? E o que é isso, senão uma retribuição da gratidão que as pessoas sentem? Entre tantas outras, a presença de vós aqui, que é isto, senão também procurarmos ter uma gratidão pelas bênçãos recebidas. Então, isto vai trabalhando no nosso íntimo, não é? O que nos dá aqui a perspectiva da devolução do amor que a gente sente. Só que realmente um dia chegaremos a não ser assim, não ser preciso retribuição, simplesmente estarmos numa constante doação, sem pedirmos exatamente nada. E isso é realmente algo que a gente pode refletir sobre se estamos a ser fontes de amor, não é? Porque a gente, em vez de reagir, que sejamos fonte, que sejamos causa de amor, não é? Porque nós muitas vezes retraímos se não há devolução, não é? Se não há reciprocidade, parece que a gente se retrai um pouco. Então a ideia é sermos sempre cascatas de amor, não é? Ou seja, avalanche, né, de amor. E isso, causa de amor, fonte de amor. E isso é realmente algo que engrandece o Senhor. Márcio. Felipe, eu estava ouvindo você falar, né, da forma de da casa com o Evangelho, a forma de distribuir, o quadro do Cândido, e daí você continuou. Isso nos remete aos nossos talentos, Felipe, Exatamente, a não errarmos os nossos talentos, exatamente. porque todos temos os nossos talentos para circular. Pois é, A gente pode até não saber qual é. E é uma bênção quando, como por exemplo, quando você teve a sua motivação para fazer e começar o movimento e começar com a Casa com o Evangelho, e colocar o seu talento para circular, é, multiplicar o seu talento. E aí você pode contar pelos participantes aqui, hoje, esses aqui são resultados dessa multiplicação. é, Então, o Cândido, quando ele bordou, ele multiplicou o talento dele, de forma que cada um que olha para aquele bordado, para aquele quadro, a pessoa tem algo mexido, movido dentro de si. E assim vai, foi o que me surgiu, né? Que a gente, para ver como tudo quanto a gente vai estudando o Evangelho, as coisas vão se encaixando. vão se E a cruzando. mensagem, e a mensagem ela é toda encadeada. Embora a gente tenha o hábito de vê-las por partes, né, separadas, porque cada parte traz um mundo, você vê que Emmanuel não pega nenhuma parte inteira, pega Exato. um versículo, e dali ele traz, às vezes, uma interpretação totalmente diferente do que traz o conjunto daquela perícope. Então, ele traz, e tudo, a gente vai vendo que tudo se liga nessa de agirmos, de sermos partes, de colocarmos nossos talentos à disposição do próximo e de nós mesmos. E assim engrandecermos o Senhor. Era isso. Obrigado. Patrícia? Só para complementar, um dia não duvidaremos mais, como disse São Francisco, né? Que é dando que se recebe. Como você falou, não vamos nem pedir mais, porque a gente já vai ter essa certeza, como Maria tem, né? Que é se doando, que é se entregando, que a gente recebe tudo de volta, mais ainda, né? Que nos engrandece e engrandece toda a obra. É, é realmente é esse busca e acharás, não é? Porque
antes dos talentos serem colocados em andamento, há sempre receios, né? Há sempre medos, ou seja, há sempre falta de confiança, né? Mas quando ultrapassamos o medo, quando ultrapassamos os receios e podemos ver o que acontece do lado de lá da margem, né? É fabuloso, né? Não poderíamos jamais viver estes momentos se não se começasse com o primeiro passo, né? Com a primeira agulha, né? Aquilo é que é? Serrapilheira, Cândido? É uma serpilheira própria Pronto. para arraiolos, Não? assim, assim, assim como o Ponto Cruz também tem pronto, aquele pano para fazer bordado. Pronto. Portanto, nada daquilo se fazia sem a primeira agulha, né? É, Ou agora sem a primeira pincelada, né? Portanto, posso dizer, acho que já comentei isto com o Filipe, que conforme eu ia fazendo, eu ia tendo ideias, pronto, que não era eu, e eu ia acrescentando, conforme eu ia fazendo, ia acrescentando pequenas coisas e que ficou aquele trabalho, só estou a falar relativamente à montanha, com pois, os rios, pronto, era, olha, era inspirado, pronto, pois, é a palavra certa, ah, ah, mas tenho recebido mais do que aquilo que tenho dado, tenho noção disso, ou então acho que tenho recebido mais do que aquilo que tenho dado. Mas, olha, estou no bom caminho. Ou por outra, peço desculpa, estamos no bom caminho. exato. Pronto, peço desculpa, estamos no bom caminho. É isso. Eh, querem desenvolver mais alguma coisa? Então, assim sendo, vamos só ver aqui uma coisa. Ainda temos meia horinha. Vamos passar para o 47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pela há pouco falámos de minha alma, o espírito encarnado, agora falamos em espírito, ou seja, uma outra condição, não é? O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Portanto, eu creio que ela está a referir-se a Jesus, não é? Nós sabemos que Jesus não é Deus, correto? E, portanto, nós temos que colocar aqui, ela refere-se alegra em Deus. Sim, no fundo, eh, a salvação vem de Deus, não é? A salvação vem de Deus, ou seja, o Cristo é enviado de Deus. Portanto, a sua vida é o verbo de Deus. Portanto, é natural que a salvação, não é? Podemos explorar aqui depois o termo salvação, que tem bastante que falar e que refletir, mas se calhar começávamos aqui pelo Espírito. O Espírito se alegra. Ou acham que se calhar terminamos o estudo aqui e depois para a semana refletimos sobre o assunto? O que é que vocês acham melhor? Talvez, ó, o Cândido quer falar. Desculpa, Cândido, faz favor. Filipe, pronto, eu estou aqui a ver, o meu livro diz exulta, o meu espírito exulta, portanto, é uma palavra só. Aí o Filipe diz que é alegra, não é? Exato. O meu diz exulta. Eh, aqui, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, isto é Maria.
Sim, sim, sim. É a minha opinião, Maria, não é Jesus. Não, estava a dizer quando se refere a Deus. Ah, ok, ok, como o Filipe disse. Ah, ok, Meu pronto, ah, ok. Salvador, meu Salvador. Sim, sim, portanto, isto aqui é Maria, portanto, meu espírito é Maria, não é? Ok, é que o Filipe disse uma frase que eu percebi ao contrário, peço desculpa, obrigado. Faz mal, faz mal. Mas, ó Filipe, agora respondendo ou tentando responder à sua pergunta, como nós temos agora só meia hora é curto para explanar isto. Se É. calhar podemos, o de cima já está feito, não é? Uhum. Mas aqui a palavra Senhor também já refletimos sobre ela. Exato. Pronto, esta é a minha opinião, Atrás. portanto. Sim. E Estava para aqui, a semana começamos de fio a pavio, como se estava a costuma ver se dizer. procurava aqui alguma música que fosse algum coro que pudesse cantar aqui o Cântico de Maria. Ou então, ó Filipe, como o Filipe, eu gosto muito de música e o Filipe há bocadinho falou do Bach, eu fui buscar a música e pronto, pus um bocadinho baixinho aqui só para mim, porque vocês não tenham dúvidas, porque é maravilhosa, não é? Pois é. Eu já passei aqui várias vezes. Desligou o som, Filipe. É, O Filipe desligou o seu som. Estava eu a dizer que, Ah, ok, ok. estava a dizer que já passei aqui várias vezes. Só que, por causa dos direitos de autor, não podemos passar aqui no estudo. Senão depois o YouTube corta, corta o vídeo. Muito bem, então, assim sendo, vamos fazer a prece de encerramento. O que é que fica, antes disso, o que é que fica aqui deste versículo? Podemos fazer umas conclusões no instante e depois terminamos. Eh, a mim fica-me esta questão do enaltecer, né? O verbo enaltecer. Uhum. E também me ficou aqui a questão da devolução, não é? Do devolver na mesma medida da bênção recebida. E que, portanto, dá vontade de a gente cada vez mais darmos à vida aquilo que a vida nos vai dando, darmos ao Cristo aquilo que o Cristo nos vai dando e darmos à doutrina espírita aquilo que a doutrina espírita nos vai dando. Portanto, eu vejo, por exemplo, agora estou com 2 trabalhos, não é? E vejo, nos primeiros anos, tudo era dificuldade, tudo era desconforto, tudo era difícil, não é? Hoje, tudo se torna simples, há uma compreensão das coisas muito mais amadurecidas, não é? Os trabalhos são os mesmos, as circunstâncias são as mesmas, mas nós é que já não somos os mesmos. E realmente não há a alegria com que me vou predispondo também para o trabalho, a alegria com que vivo hoje em dia, não é? Às vezes com alguns receios do próprio mundo, ainda de julgamentos e não sei o quê, mas vivo com uma grande alegria no coração porque descobri esta fé e descobri estas regiões também boas em mim. E isso é algo muito gratificante. E eu espero que a minha vida enalteça ao Senhor. E é isso que eu realmente quero fazer daqui para a frente. Servir, procurar melhorar-me a cada dia, para que o Senhor se engrandeça por causa da minha existência. Que assim seja. que assim seja. Você falou no começo das bem-aventuranças, né? Que também são um cântico. Pois é, E eu acho que o que fica, né, dessa passagem, aqui desse comecinho, né, dessa perícope, é exatamente o que Jesus traz lá nas bem-aventuranças no começo, né? A humildade. pois é. A humildade para poder
se reconhecer como esse instrumento do Pai, esse instrumento de Deus, e de que sim, nós podemos fazer essa diferença, né, na obra, com um pouco que seja, para o que viemos nessa existência, e que vale a pena, né, fazer com alegria, fazer com essa exaltação no coração, se sentindo útil, né, movimentando o talento aí, por mais medo que a gente tenha, e dos julgamentos do mundo, né, que esse é ainda um grande desafio que nós temos para vencer, porque o Pai mesmo não nos, né, não nos pede nada além do que nós podemos já, Ele sabe exatamente, então esse convite, né, esse convite à humildade, que por ela nós vamos conseguir aí cumprir toda a nossa missão, com esse amor, com essa entrega, com essa alegria, e cada vez melhor. E assim seja. Márcia? Olha, Felipe, o que ficou para mim dessa primeira parte, né, esse primeiro versículo, é o estado da alma de Maria, a alegria. Ela, como que ela viveu, estava vivendo aquilo ali. E ela consegue, já nesse primeiro versículo, e mais adiante a gente vai ver como que ela tinha essa intimidade, como ela conseguia viver, né, a sua espiritualidade aqui encarnada. Como é que ela conseguia ter essa comunhão e ter a plena consciência da presença de Deus na vida dela. Então, ela consegue expressar isso já quando ela diz: minha alma enaltece o Senhor. E não no sentido, expressa isso, como a Patrícia trouxe, e como você também colocou, reconhecendo a sua pequenez diante de Deus. Então, essa fica bem claro como que a alma dela e como que ela vivia, né? Como que a alma dela recebeu aquilo tudo, como que ela vivia aqui encarnada, tendo essa forte presença da espiritualidade no seu dia a dia, né? Foi isso que me marcou. Obrigada. Está sem som, Felipe. Odete. Obrigado, Márcia. Filipe, eu hoje peço desculpa que entrei mais tarde, mas é assim, quer queira, quer não, já vos ouvi um pouco a falar, e é de agradecer aqui, tal como Maria agradeceu ao Senhor, enalteceu. Eu enalteço ao Senhor, enalteço ao Filipe, à Márcia, à Patrícia e a todos vós, por a força que vocês têm e que nos transmitem, pelo amor, pela doçura que vocês nos transmitem nas palavras que vocês nos dizem. Confesso que tenho pouco tempo para estudar, mas antes de começar a ouvi-los, fui abrir precisamente no Cântico de Maria e ler primeiro o Cântico de Maria, para tentar perceber o que é que vocês estavam a falar e a transmitir. E digo-vos do fundo do meu coração que as vossas palavras me amadurecem mais e me enriquecem o meu ser. E tendo fé e esperança que me tornarei uma pessoa melhor. Estou muito grata por ter entrado nesta doutrina, especialmente o Filipe, é de louvar a sua entrega, porque conheço mais assim, foi consigo que eu comecei.
e a sua dedicação. Você diz que sente muito amor por isso, pela sua entrega e pela sua dedicação, mas também é de louvar as pessoas que você tem estado a ajudar com as suas palavras, com a sua força e a sua dedicação a todos nós, que nos consegue ter aqui como pastor, o pastor que apascenta as suas ovelhas. Você está como Jesus Cristo, Menos, mulher. apacentou as suas ovelhas. Não, é muito bom, Filipe, eu estou a falar de coração. É a realidade e é mesmo o que eu sinto em mim. E eu tenho fé e esperança na minha transformação. Confesso, porque já a sinto, confesso que tenho muito ainda a aprender, mas você tem sido o nosso braço direito e temos fé e esperança que vamos caminhar juntos. Também agradeço e gosto muito de todos vós, a Patrícia e Márcia. a Márcia e até ao Cândido. Eu sei fazer o ponto. Até você, Cândido, veja lá. Não, eu sei fazer o ponto de arraiolos que o Cândido fez. Vocês não imaginam o trabalho que aquilo dá, pontinho por pontinho. A Minda também não sei muito, mas sei um bocadinho de pintura. O trabalho que aquilo dá, a perfeição, o amor que tem que haver ali. Portanto, é de agradecer a todos e de louvar a todos, porque nós estamos a ser todos um. Nós, quer dizer, eu só estou a ouvir praticamente, mas somos todos um, tal como Jesus. Isto é muito interessante. Pronto, obrigada. Obrigado também. Cândido? Ó, Filipe, desculpe lá. Indo naquilo que diz a Odete, há uma coisa que eu vou dizer. Aquilo que nós temos que enaltecer é a maneira simples como nós estamos a aprender a doutrina espírita. Porque é de uma maneira tão simples que nós conseguimos captar o que nos é transmitido, e volto a dizer uma coisa que me custa, mas tenho que dizer, que é aquilo que os centros espíritas não fazem na maioria. Porque a simplicidade com que nós, eu digo nós porque eu também estou aqui, escalpelizamos estas frases e deitamos cá para fora, é isso que é de enaltecer. Eu entendo aquilo que a Odete está a dizer relativamente ao Filipe e posso dizer, humildade a mais também não fica bem, Filipe, está bem? Portanto, não, vamos, não, Agora o esta problema é meu. eu sou direto. Portanto, a Márcia é uma oradora espetacular, a Patrícia, idem aspas, porque é a maneira simples com que nos transmitem os seus conhecimentos, porque denotam estudo, que é aquilo que diz a Odete, não têm tempo para estudar. Agora, vocês, porque gostam, amam e conseguem estudar para nos transmitirem essas vossas sensações. Por isso, eu digo, é de enaltecer o meu bem-aja a todos, porque não é só aos oradores, é para também, porque os oradores, se não tiverem ninguém, fecham a porta. Portanto, eu agradeço a todos nós, comigo incluído, por permitirmos termos esta plataforma aberta para este ensinamento maravilhoso. Assim seja. Muito bem, Minda. Pronto, boa noite a todos. Eu vou-me repetir um pouco também, não é? Sou a última a falar. Também quero agradecer e enaltecê-los por trazerem sempre umas palavrinhas, sempre tudo ali certinho ao texto e também por tudo o que nos têm transmitido, porque realmente é de louvar. E eu faço muitas vezes estes resumos, graças ao que os irmãs estudam, os irmãos, o Filipe, a Patrícia, a nossa Márcia, são todos uns queridos.
o nosso grupo também, e por tudo tão simples, é uma vibração tão boa neste estudo que eu hoje estou aqui numa moleza que nem consigo abrir quase os olhos, mas é realmente maravilhoso. Mas hoje estou aqui numa paz do Senhor, que é uma coisa sem explicação. Até quero escrever mais e não consigo quase. Mas é realmente maravilhoso esta vibração que se gera aqui no grupo do NEP. É realmente só quem aprecia e compreende é que continua aqui neste amor que se transmite aqui. É muito bom. Gratidão a todos vós. Um beijinho muito grande. Obrigado, Minda. Filipe, desculpe. Minda, eu repito aquela frase que o Filipe costuma dizer: doutrina espírita não é para quem quer, Exatamente. é para quem aguenta. E nós É. vamos aguentar firmes. Dormindo Força, ou não? Filipe! Força, Filipe! Nós vamos Agora aguentar. não tem está mais contigo. volta. Agora não tem mais volta. Não Força, tem volta, amigo, o povo está contigo. não tem volta Isso não, mesmo. Patrícia. Odete, Não, nós já não conseguimos é passar sem esta doutrina para nos dar força para avançar na vida. É Um isso por todos mesmo. e todos por um. É isso. Obrigada. muito bem. Ok, então, isto é o resultado, não é? Isto é o resultado do esforço de cada um, não é? Estas bênçãos recebidas é porque as nossas almas já querem engrandecer e enaltecer o Senhor. Portanto, nós só estamos a receber estas vibrações, estes momentos, porque nos esforçamos para isso, né? Portanto, não estamos a receber nem mais nem menos, simplesmente aquilo que nós merecemos. E sempre assim será. A vida dá-nos sempre aquilo que nós lhe damos a ela. E o Cristo dará-nos sempre muito mais do que aquilo que nós lhe damos a ele. Então, quando começamos a compreender isto, só bênçãos, é só bênçãos que a gente vai ter. Por isso que a gente possa desenvolver a nossa fé, através do esclarecimento, mas também do consolo, porque estudar o Evangelho é altamente transformador, mas é também altamente consolador. Foi para isso que Jesus enviou a doutrina espírita, para consolar os corações, para ser o consolador prometido. Então, quando a gente entende tudo isto, decorre o tal consolo. Eu acho que é como nós nos sentimos. Sentimos-nos consolados por estarmos com os outros. E isso não é do meu esforço, da Patrícia ou da Márcia. Isso é do amor do Cristo. Ok? Isso é do amor do Cristo. E assim seja. Então, vamos terminar com uma prece. Eu vou fazer a prece, louvando ao Senhor que nos derrame continuamente estas bênçãos, para que este Espírito que nos anima hoje e sempre que estamos reunidos, que nos alimenta a nossa alma, para que cada vez mais, Senhor, tu possas ser enaltecido pelas nossas vidas, pelas nossas palavras e pelos nossos atos. Rogamos a Maria, a nossa mãe, que nos abençoe e que nos proteja. Que os nossos desafios que aqui encontramos possam ser transformados em confiança em Deus, como ela nos ensina. Que não nos turbemos os nossos corações, não fiquemos inquietos, porque Deus tudo pode, tudo sabe e tudo vê. Não há nada que se passe conosco de que Deus não saiba. E, portanto, Maria, que os nossos joelhos se dobrem e que possam repetir as tuas palavras: eis aqui os servos do Senhor, para que se cumpra em nós, em cada um de nós, a vontade de Deus. Queremos, Maria,
trazer também dentro de nós esse Cristo amado, esse teu Filho amoroso, para que as nossas saudações com os nossos irmãos sejam também de fraternidade, de solidariedade e de vermos no outro o nosso irmão. Gratos pela oportunidade de estudar este Evangelho, neste nosso amado Lucas, que fomos também compreendendo e amando. Enaltecemos também o seu esforço em tempos difíceis, para que hoje nós nos pudéssemos deleitar com estas palavras, este texto magnífico que tem como objetivo a apresentação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, também para Ele, as nossas mais suaves vibrações. Mas, como falámos de excluídos, de necessitados, rogamos também para esses, a Ti, Maria, que cuides de todos eles, para todas as almas que sofrem hoje as agruras das suas infidelidades, que os Teus servos os possam visitar a todos e que, recuperando-os pelo amor, os possas transformar em servos de Deus. Assim, enaltecemos hoje estes dois nomes, Maria e o Nosso Senhor. Que eles nos abençoem hoje, agora e para sempre. Que assim seja.